Reabertos os trabalhos, nós passamos a fase agora de perguntas à nobre deputada Eurides Brito. Eu pediria até licença aos nobres pares para, em primeiro lugar, até porque foi citado em algumas vezes no depoimento da deputada Eurides Brito, então eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre o que foi falado ao longo do depoimento de Sua Excelência. Em primeiro lugar, foi importante que a deputada tivesse todo o tempo possível disponível, né, já que ela tem sido citada por diversas vezes, por diversos personagens que por aqui passaram nessa CPI. Então, esse amplo direito de defesa é fundamental que seja observado por todos nós. A deputada, na sua intervenção inicial, ela acho que cometeu, acredito, ela tem as suas mágoas, tem as suas razões, né, de se sentir atingida em muitas vezes que depoentes, né, por aqui passaram, como disse, mas não pode a deputada Eurides Brito confundir esse sentimento, que é justo e legítimo da parte dela, né, com uma avaliação sobre o papel institucional da própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Dizer que essa CPI teve como esteio, como foi dito, como sustentáculo da CPI, o senhor Manuel Carneiro, não é verdade. O senhor Manuel Carneiro foi um dos depoentes que por aqui passaram. Aliás, eu queria fazer uma observação também inicial. A deputada Eurides Brito foi quem, por primeiro, fez remissão à situação nacional que o país atravessa, quando ela falou daquele cidadão que diz que estava bêbado, né, quando refez o seu depoimento em fato relativo a um outro episódio que envolveu o ex-secretário do Trabalho, hoje deputado Wigberto Tartucci. E essa referência ao cenário nacional, eu acho que está presente para nós. Eu acho que eu pessoalmente avalio, né, essa situação por que passa hoje o ministro Palocci, em que boa parte dos seus antigos companheiros de assessoria na prefeitura de Ribeirão Preto hoje são os seus principais algozes ou desafetos ou pessoas que têm realmente colocado o ministro em dificuldade a ponto de hoje o país inteiro estar discutindo a sua substituição. Acho que a deputada Eurides Brito teve a infelicidade, né, de escolher para seu convívio pessoas que foram um a um se revelando mais adiante e depois de longos anos, alguns casos, o caso específico do professor Manuel Carneiro, que parece que tem um convívio de longa data com a deputada Eurides Brito, participando de diversas campanhas eleitorais, né, participando do secretariado, enfim. E, para a infelicidade da deputada Eurides Brito, nós vimos que essa relação se desfez, né, e aquele professor Manuel, como era carinhosamente tratado, o nosso Manuel, que chegou a falar a assessora da deputada Eurides Brito, desculpe, a subsecretária da então secretária Fátima Guerra, é verdade, né, o nosso Manuel, enfim, era do staff, da turma de confiança, né, que por motivos que a deputada reputa, né, sobre a sua vaidade, a sua cobiça, enfim, que levou inclusive a situações de chantagem, de achar que, enfim, pressões de toda a natureza para que viesse ele a se tornar um secretário de Educação.
Eu, por diversas vezes, quando perguntado pela imprensa e por colegas nossos, inclusive, e aqui gostaria de registrar a presença da deputada Anilceia Machado, líder do governo, que hoje participa também da nossa sessão. Estava presente o deputado Odilon, líder do PMDB, e o deputado Agrício Braga, né, que agora não está, e o deputado Wilson Lima, registrando a presença de suas excelências. Mas, por diversas vezes, nós pudemos, creio que eu, como todos os deputados, puderam ter a oportunidade de responder sobre essas questões. Nós sabíamos que estavam trabalhando num cenário, né, em que havia, né, amizades construídas durante longo tempo que foram rompidas. E eu quero dizer que eu tenho pela deputada Eurides Brito maior respeito, uma relação pessoal sempre cordial, né? E o mesmo não poderia dizer do deputado Zé Edmar. Né? O deputado Zé Edmar, quando do seu padecimento, né, que culminou com a perda nas circunstâncias dramáticas do seu filho, né, eu e o deputado Zé Edmar chegamos a um ponto de não nos falarmos, em razão de opiniões diferentes que tínhamos sobre todo aquele episódio que o levou à prisão. Então, só estou me reportando a esses fatos para dizer, né, que podemos dizer que estávamos em terreno minado, né, com a deputada Eurides Brito, com quem eu tinha uma relação pessoal afável, amistosa, né, e o deputado Zé Edmar, que nem tínhamos condições de diálogo nessa casa. Então, sempre dizia, essa CPI não será cenário de acerto de contas. Nós temos de buscar as informações, a verdade sobre aquilo que pairar acima das disputas pessoais, né, das disputas políticas. E foi sempre dessa maneira que nós procuramos presidir, foi com esse espírito que procuramos presidir essa comissão parlamentar de inquérito. Isso é importante eu falar, não podia deixar de falar, até talvez devesse até pedir licença da presidência para também usar da tribuna, mas para a gente ganhar mais velocidade, eu fico daqui mesmo, se me permitirem os nobres colegas, para poder defender essa comissão parlamentar de inquérito. Né? Acho que nenhum dos membros, né, a deputada Ivelise, o deputado Paulo Tadeu, o deputado Zé Edmar mesmo, que tenha essas idiosincrasias, todos esses problemas, né, em relação à deputada Eurides Brito, mas nós aqui não podemos aceitar que a CPI possa ter tido como o seu sustentáculo as declarações do professor Manuel Carneiro. Até porque, além do professor Manuel Carneiro, outros depoentes vieram, e boa parte desses depoentes indicados pela deputada Eurides Brito. Entre eles, indicação da deputada Eurides Brito, o professor Antônio César. Foi a deputada Eurides Brito que o indicou para que viesse aqui depor sobre os fatos que ele eventualmente tivesse conhecimento. Ouvimos o professor Antônio César como ouvimos outros depoentes. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar essa injustiça com que a deputada Eurides Brito, né, qualificou a CPI como se fosse instrumento de acerto de contas ou de realização de projetos maquiavelicamente travados extra-ambiente dessa CPI. É possível que o senhor Manuel tenha os seus desígnios, claro que ele deve ter os seus desígnios, seus projetos, suas frustrações, suas ambições, né, como deve ter também as suas avaliações, todos os outros membros os depoentes que por aqui passaram. Mas nunca nós poderíamos nos cingir a essas questões pessoais que estavam muitas vezes encobrindo fatos que eu reputava da mais alta gravidade. E aí queria também fazer referência, quando a deputada, queria fazer também a defesa da minha atitude, quando a deputada Eurides Brito diz que eu patrocinei
uma entrevista coletiva para que o professor Manuel Carneiro pudesse ali falar das suas acusações à deputada Eurides Brito. Deputada Eurides Brito, eu tenho absoluta convicção de que cumpri a minha obrigação. O deputado Chico Leite, que Vossa Excelência inclusive invocou como testemunho, o deputado Chico Leite, conhecedor desses fatos, recomendou que o senhor Manuel Carneiro encaminhasse ao Ministério Público aqueles fatos. Eu, na condição de ouvidor da casa, tomei conhecimento daqueles fatos e, por obrigação, encaminhei ao Ministério Público do Distrito Federal, independentemente das disputas pessoais que o senhor Manuel Carneiro eventualmente tivesse com Vossa Excelência. Inclusive, nem sabia em que queria dar essas desavenças pessoais. Eu nem sabia, eu nunca fui de participação, nunca participei de nenhum grupo, né, dentro do governo ou fora do governo, enfim, aqui do Distrito Federal. O fato é que o professor Manuel Carneiro, naquela ocasião, na ouvidoria, e que depois, efetivamente, o depoimento dele vazou do Ministério Público, certamente, o próprio professor Manuel Carneiro tinha interesse em vazar essas informações, e eu acho que a ouvidoria tem de ouvir as coisas, e aquilo que for da sua competência, eu acho que exerci minha competência, não tinha por que fazer sessão reservada, né, para aguçar ainda mais a curiosidade da mídia. Se tivesse de ser colocado algum fato grave ao conhecimento da ouvidoria, que fosse ao conhecimento da Câmara Legislativa. Tanto é que o fato grave que eu, naquele momento, percebi como mais importante, que merecia uma investigação apurada, eram aqueles relativos à licitação de transporte escolar, né, que desqualificava uma empresa, no caso a ESAV, né, e que tudo aquilo redundaria em prejuízos aos cofres públicos. Ter ali, misturado a essas denúncias, vamos dizer, de fatos, né, que teriam ocorrido na área de licitação, na secretaria, o senhor Manuel Carneiro falou, é verdade, daquela, como é que chama, da manipulação dos envelopes, o arrombamento dos armários, tudo isso que a deputada, né, demoliu na sua argumentação essa história que foi contada. Na visão da deputada Eurides Brito, os fatos que ela contou, né, já respondem, e não vou ficar aqui perguntando aquilo que ela já, inclusive, já falou. Mas, independentemente, vamos dizer, da refutação feita por ela de cada um dos pontos que foram aqui trazidos ao nosso conhecimento pelo senhor Manuel Carneiro e depois pelo senhor Antônio César, permaneceu como um ponto de interrogação, não é, a licitação para contrato de transporte de estudantes aqui no Distrito Federal. Aí, deputado Paulo Tadeu, independentemente dessas disputas pessoais, já o Ministério Público investigava essas questões de contrato temporário e aberto o processo lá de transporte escolar, de transporte escolar. Tanto que culminou essa denúncia feita à ouvidoria, o promotor Alexandre Salles, tomando conhecimento de todos aqueles fatos que o senhor Manuel Carneiro levava a seu conhecimento, esse processo redundou, né, numa ação civil pública, pelo qual Sua Excelência, que já tratava dessa matéria em relação a outros contratos existentes naquela secretaria, houve por bem em pedir liminarmente a suspensão do contrato, não é? E, inclusive, na argumentação, com sua argumentação, de que teria havido direcionamento do edital desde os primeiros momentos da sua formulação, teria havido o direcionamento para que ganhasse uma determinada empresa, e aí o Ministério Público apontava aqueles fatos que culminaram
na busca de preços, na pesquisa de preços de apenas uma empresa, enfim. E ao final, para não ficar repetindo, porque é de conhecimento de todos, entendia o doutor Alexandre Salles que haveria um prejuízo em relação à proposta vencedora da Moura Transportes, deputada Ivelize, e em relação à proposta que poderia ter sido vitoriosa, apresentada pela ESAV, haveria prejuízo da ordem de R$ 2.300.000 ano. Então, esse era o fato substantivo daquilo que foi trazido a esse plenário. É claro que as questões eleitorais, como eu falei, desde o primeiro momento, isso cabe ao Ministério Público Eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral, e eu me ative, desde o primeiro momento, à busca dessas questões específicas sobre lesão ao patrimônio público que poderia ter havido em razão de interferências indevidas no processo licitatório. Bom, feitos esses esclarecimentos, mais adiante, também tomamos conhecimento das ações movidas pelo Ministério Público em relação à questão de contratos temporários. A deputada Eurides Brito, na sua intervenção, pôde dar a sua versão, explanar sobre a sua concepção sobre os contratos temporários. Nós temos a nossa avaliação pessoal, cada um de nós temos as suas convicções pessoais, e eu invoco aqui, aquilo que está colocado nos autos. A deputada leu passagens do Tribunal de Contas, do DF, em que não teria constatado irregularidades graves nessa questão dos contratos temporários, que seria o segundo foco, o segundo ponto, o objeto dessa CPI. Então, o mesmo Tribunal de Contas é invocado na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa movido pelo Ministério Público em desfavor da secretária, então secretária Maristela de Melo Neves, a ex-secretária Ana Maria Dantas Antunes Vilaboim e a ex-secretária Eurides Brito da Silva, quando o Ministério Público invoca as decisões do Tribunal de Contas desde a época de 94. E aí, deputado, eu acho que o deputado João de Deus, durante várias sessões dessa CPI, insistiu na questão: por que não foi investigado o período anterior a 99? Eu acho que a decisão de se fazer a investigação não foi nossa, da CPI, foi do plenário dessa casa, com assinatura, inclusive, da nobre deputada Eurides Brito. Fatos que ocorreram de 99 a 2005. Lamentavelmente, nós poderíamos também, acho que poderíamos ter conclusões até diferentes ou até semelhantes em relação ao ocorrido no período pregresso à fase em que a deputada Eurides Brito assumiu o comando da Secretaria de Educação. Até porque o Tribunal de Contas, aqui nos autos do processo, já se reportava essa questão desde 94. Desde 94, aquela egrégia Corte de Contas estava insistindo junto à Secretaria de Educação para que promovesse o democrático concurso público, que é a forma de se acessar aos quadros da administração pública. Aí eu quero aqui fazer apenas a leitura rápida dessa decisão do Tribunal de Contas. Desculpa, que tem que localizar aqui. Estou localizando.
tribunal, vou ler aqui o documento. O Tribunal de Contas do Distrito Federal também tem proferido reiteradas manifestações no sentido de que a Secretaria de Educação cesse de valer-se de tais expedientes para preenchimento de vagas definitivas no seu quadro permanente. Contudo, tais recomendações têm se mostrado inócuas, prosseguindo a Secretaria na mesma prática nefasta, ano após ano. Destacamos decisão proferida no processo 5.070 de 92, aliás, não é 94, desde 92, iniciado a partir de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do DF. A representação tinha por objetivo, aspas, impedir que subsistam no DF contratações ao arrepio da Constituição Federal, a saber, contratação de professores temporários. Ao apreciar o mérito da referida representação, o TCDF, nos termos da decisão número 1907/94, decidiu considerar inconstitucional e ilegal o procedimento adotado pela Fundação Educacional do Distrito Federal no que se refere às contratações sob exame, fixando o prazo até 13 de julho de 94 para que promova as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, com a realização de concurso público, dando ciência desta decisão ao governo do Distrito Federal. Portanto, aqui ele faz outras referências às decisões daquela corte. Ainda tem determinado a Secretaria de Educação que sejam adotadas providências necessárias à imediata realização de concurso público para preenchimento das carências de professores ou que sejam informadas as medidas porventura adotadas para abertura do devido concurso público, conforme decisões, números 4.068 de 2003, 4.545 de 2003, enfim, várias decisões ainda do ano de 2003, 2004, sempre no sentido de exigir a realização do concurso público. Então, senhoras e senhores deputados, há um entendimento, claro, a ação é uma ação movida por um promotor. Não há decisão sobre o mérito da ação, inclusive de improbidade administrativa, que move contra as secretárias de Estado naquela ocasião, que poderia, se tivesse sido o foco dessa CPI, deputado João de Deus, poderia ser essa medida estendida aos secretários anteriores ao período 94, na medida em que a própria deputada Eurides Brito demonstrou aqui que naquele período também anterior houve excesso de contratações de professores por critério outro que não o concurso público. Mas eu queria fazer então essa confrontação com as opiniões da deputada Eurides Brito, para entrar numa questão que ela talvez não teve tempo ainda de nos falar a respeito. Uma coisa, depois eu estou concluindo, até porque eu não quero monopolizar, né, o diálogo, os outros deputados certamente têm questões a tratar. Eu tinha de fazer essas observações até para me defender, né, das formulações que foram feitas em relação à minha pessoa, à minha postura, mas eu queria deixar aqui fazer uma pergunta a Vossa Excelência, né, que, como eu dizia, pessoas que durante tanto tempo, né, tiveram essa relação de amizade com Vossa Excelência. Pessoas, no caso aqui do senhor Antônio César, em que, nesse diálogo gravado, e aí não vamos entrar no mérito da legalidade da gravação, né, porque não foi com autorização de Vossa Excelência, não foi com autorização judicial, né, Vossa Excelência não estava sabendo daquele momento que estava sendo gravada. A ex-secretária Maristela já pôde fazer aqui a sua crítica à forma como foi feito tudo isso, né? Mas o fato é que a deputada Eurides Brito entrou no conteúdo, vamos dizer, das fitas gravadas, né? E o caso do senhor Antônio César, a deputada Eurides Brito, num determinado diálogo, diz aqui, mas você... Em qual dos laudos? Eu não sei, deputado, que até... Depois eu quero até fazer uma referência sobre os laudos, mas há um diálogo
eu não sei se é o da Polícia Federal, se é o que foi entregue à Polícia Civil, uma das partes em que a degravação que foi entregue a essa CPI pelo senhor Manuel Carneiro, relativa a uma gravação feita pelo senhor Antônio César na casa de Vossa Excelência. Há uma passagem que a conversa, aqui está a senhora dizendo: Eurídice, mas você tem muito mais acesso a mim. O Antônio César, a senhora, do que o Manuel. Quer dizer, ele se postava como filho, mas Manuel nunca veio na minha casa sem ser chamado. Manuel, porque com você eu tinha uma dívida de gratidão muito grande. Eu não esqueço que em 98 eu fiz minha campanha sentada no teu carro. Então, assim, essas referências à intimidade ou à relação de confiança, né, que Vossa Excelência tinha, tanto em relação ao Manuel Carneiro, mas que não tinha essa liberdade, o senhor Manuel Carneiro, de ir à casa da senhora, e em relação ao senhor Antônio César, que a senhora, como disse, né, tinha toda essa confiança, essa liberdade até de convidá-lo para sua residência. Então, deputado Eurídice Brito, a senhora pôde aqui... Isso aqui foi uma extração apenas só para poder fazer referência a essa confiança que Vossa Excelência depositaria nessas pessoas que hoje se converteram em seus algozes, poderíamos dizer. Mas eu queria fazer referência à professora Maristela Neves. Isso aqui foi uma passagem incidental, depois eu posso pedir a minha assessoria para pegar essa degravação toda ela e colocar na mão da senhora, deputada. Mas, pois não. A professora Maristela, no entanto, ela, vamos dizer, é uma pessoa preparada, uma advogada que hoje exerce, inclusive, função da mais alta relevância na consultoria jurídica do Distrito Federal, com status, inclusive, de secretária de Estado. Uma pessoa que gozava da confiança absoluta de Vossa Excelência. Mas, há um momento em que, quando a ex-secretária Maristela, também nessa fita gravada, né, com essa ressalva de que não foi qual a sua autorização, ela não estava sabendo que estava sendo gravada, mas há um momento em que a senhora Maristela, a senhora deve saber dessa referência, quando ela dizia da sua mágoa, dela, Maristela, com Vossa Excelência, que a senhora teria incitado a greve para poder prejudicar o início do ano letivo, que a senhora teria inspirado aquele movimento de rebeldia que graçou pela secretaria, a ponto de levar à exoneração de dezenas de assessores, e em que ela fala das notinhas que a senhora plantava nas colunas dos jornais da nossa cidade, ou do Distrito Federal, enfim, e que se ela abrisse a boca para poder responder aquelas provocações, a senhora não teria mais mandato. Ou seja, as irregularidades que teriam acontecido, que levaram a que ela viesse a responder a ação por uma improbidade, né? Estava respondendo a processos no Ministério Público, enfim, por responsabilidade ou por culpa de Vossa Excelência. Então, do depoimento de Vossa Excelência ficou essa lacuna, né, sobre a senhora Maristela. Aqui eludia a senhora Maristela quando, nesse desabafo que ela falou aqui para nós, né, as irregularidades que levariam a que Vossa Excelência viesse a perder o mandato de deputada aqui dessa casa. Seria essa pergunta, não é, que é importante, essa parte da gravação que todos tomamos conhecimento, não é, que trata de fatos da mais alta relevância, entendo assim, que passou ao largo da exposição de Vossa Excelência. E a segunda questão, deputada, também para esclarecer as questões da decisão de se periciar os fragmentos ou a totalidade daquelas fitas que chegaram ao nosso conhecimento. Em nenhum momento, nenhum dos integrantes dessa CPI
nem a deputada Ivelise, nem deputado Zé Edmar, nem deputado Paulo Tadeu, nem João de Deus, nem eu. Em nenhum momento nós solicitamos, né, a perícia da Polícia Federal, a quem nós recorremos, que fizesse a análise de disco A, de CD, B, enfim, de parte X ou Y. Não é? Nós, pura e simplesmente, chegou ao nosso conhecimento daquelas fitas, requisitamos aquelas fitas, deputado Paulo Tadeu, imediatamente colocamos nas mãos da Polícia Federal para que pudesse fazer aquela perícia, para ver se poderíamos contar com aquele material, se não fosse, se não seria aquilo, também com a nossa dúvida, e a obrigação do exercício dessa dúvida, se não fosse peça editada para atacar a honra alheia, não é? E tivemos a resposta da perícia da Polícia Federal. A decisão de cortar ou de analisar aquelas passagens foi exclusivamente da autoridade policial. E nós não temos, pelo menos eu nunca tive, não tenho motivo nenhum, não sei se os outros integrantes da CPI têm motivo para duvidar, né, da honradez e da competência dos profissionais da perícia da Polícia Federal, como em nenhum momento duvidamos, né, dos profissionais da Polícia Civil. E num segundo momento, deputado Eurides Brito, quando do depoimento do professor Antônio César, em que nós demos um ultimato a ele e requisitamos a íntegra das fitas que fosse nos colocado à nossa disposição, todos os CDs, todos os materiais que ele estava a conta gotas divulgando, vamos dizer, o material imediatamente assim que chegou às nossas mãos. Novamente fomos ao doutor Paulo Lacerda, diretor nacional, diretor da Polícia Federal, e solicitamos a ele que todo aquele material fosse periciado. E lá o próprio doutor Paulo Lacerda nos falou que o que foi feito, a perícia que foi feita, era aquilo que a autoridade policial entendia como relevante. Então, se a CPI solicitava o trabalho completo sobre todos os diálogos, e eu nem sei que diálogos eram esses, Vossa Excelência trouxe alguns outros fragmentos aqui, acoplados àquela fita que eu não sei se, em nenhum momento, acho que nós recebemos na CPI essa fita que tivesse essas outras passagens. Mas o que foi pedido por nós foi exatamente a perícia integral de todo o material que foi entregue oficialmente a essa CPI, deputada. Então são essas informações que a gente precisava esclarecer, não é? E essa indagação que eu faço a Vossa Excelência sobre essa relação atribulada com a ex-secretária Maristela, que chegou aqui nessa casa dizer que, como Vossa Excelência, no primeiro momento, ameaçou-a com um processo, ela se resguardou, por cautela, para que, se Vossa Excelência desse o segundo passo, que seria a interpelação, ela aí responderia. E então ficou uma grande indagação. Se realmente Vossa Excelência tivesse prosseguido com a ação contra a sua ex-colaboradora, que agora se mostrava ressentida, magoada, será que ela teria algumas informações que poderiam levar à derrubada de Vossa Excelência do cargo, do mandato de deputada distrital? Por favor, com a palavra, deputado Eurides Brito. Presidente, deputado. Questão de ordem. Uma questão de ordem. Só para mim poder fazer chegar às mãos de Vossa Excelência, eu tenho aqui em mãos um processo onde é interessado, onde tem um processo administrativo disciplinar da Secretaria de Educação, que é a instauração de uma comissão disciplinar com a finalidade de apurar a conduta funcional inadequada do professor Manuel Carneiro de Mendonça Neto, e que esse processo administrativo é muito extenso, não há necessidade de fazer a leitura dele na íntegra, mas eu gostaria de ler somente um trecho dele aqui, para que pudesse passar às mãos de Vossa Excelência e que pudesse esclarecer de uma vez por todas que a deputada Eurides Brito tenta a todo modo e de qualquer maneira desqualificar as testemunhas aqui apresentadas, como
Antônio César, como o rapaz do senhor Igor, como o Antônio Manuel Carneiro. E esse processo disciplinar foi instaurado na Secretaria de Educação, eu acho que a pedido da própria deputada, ou assim, por intermédio dela, da força que ela tem na Secretaria. Mas da análise tem a conclusão que conclui essa comissão. Diga-se de passagem, o senhor Manuel Carneiro conseguiu isso através de mandato judicial, porque a comissão de sindicância não quis entregar esse documento a ele. Foi através de mandato judicial que ele conseguiu. Então, da análise, fala o seguinte: após a análise dos autos, a comissão não vislumbrou qualquer prova técnica acerca dos fatos, bem como a existência de qualquer conduta funcional inadequada por parte do professor Manuel Carneiro de Mendonça Neto. Mais adiante, essa conclusão, pelo exposto e ressaltando para melhor juízo posterior, a comissão pede unanimidade de seus membros, opina pelo arquivamento do presente procedimento apuratório pela inexistência probante das alegações e consequente falta de objeto a permitir. É o relatório. Eu quero deixar esse relatório está comigo, mas durante as falas do deputado Euridice Brito, eu fiz algumas anotações que vão fazer parte do meu questionamento, e no final eu tenho ele. Para tirar a cópia para que. No final eu posso passar às suas mãos esse relatório. Muito obrigado. Pediria à assessoria que pudesse tirar a cópia, que Vossa Excelência pudesse ficar com as suas anotações pessoais. Pela ordem, presidente. Deputado João de Deus. Só para fazer um comentário sobre as considerações que foi feita pelo deputado José Edmar Cordeiro, referente à questão desse processo disciplinar do senhor Manuel Carneiro, e nada tem a ver com a deputada Euridice Brito. Isso é um processo administrativo normal. Eu respondi na polícia mais de 300 desse aí. Isso aí não tem nada a ver com a deputada Euridice Brito em relação e nem com a CPI, evidentemente. Problema disciplinar de funcionário em qualquer instituição só diz respeito ao funcionário e à instituição. Era isso. Obrigado, deputado João de Deus. E com a palavra, a deputada Euridice Brito. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de início dizer, refutar que eu tenha tido qualquer influência em abertura de processo disciplinar na Secretaria de Educação contra deputado A, deputado B, desde o momento em que deixei de ser secretária de Educação. Esta é uma maneira um tanto sutil de se tentar prevalecer uma tese de que, como deputada distrital, eu mandaria na Secretaria de Educação. Repudio, portanto, esta afirmação. Antes de entrar nas boas colocações que Vossa Excelência aqui fez, eu só queria também registrar que hoje pela manhã, ao chegar e depois ao começar o depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, houve momentos em que quase eu não podia manter a coerência do raciocínio. Às vezes me perdi na procura de alguns documentos, devido a uma manifestação lá fora de um grupo liderado pela tia Denise, que é aquela senhora presidente daquele sindicato de transportes escolares, que já que veio também como depoente desta comissão. Lá estava fora também o senhor Manuel Carneiro. Foi fotografado, porque as faixas que lá estavam e que já foram mostradas no programa do DFTV já servirão, doutor André, para uma nova ação nossa, porque uma das faixas dizia que corrupção na educação tem nome, é Euridice Brito. Isto eu morrerei lutando, porque não aparecerá este ou esta que possa fazer esta comprovação, porque eu não tenho no meu DNA o vírus da corrupção. E não aparecerá este ou esta que possa fazer esta afirmação. Então surgirá
uma nova ação judicial a respeito disso. Quanto a esta senhora, que pouco conheci, a conheci ano retrasado, quando membro da Comissão de Orçamento e Finanças, que ela apresentou, ela era patrocinadora de um projeto de lei apresentado por um deputado, colega nosso, onde em um dos artigos ela queria obrigar que só fizesse transporte escolar quem fosse sindicalizado, pertencesse ao sindicato dela. Na discussão democrática que nós, deputados, temos direitos a fazer, e as notas estão lá e eu as tenho no meu gabinete, eu mostrei que não só a inconstitucionalidade, mas mostrei que no caso do transporte público, ainda era uma aberração maior, porque esse transporte público não deveria ser uma coisa para se eternizar. Eu fui aluna de Anísio Teixeira já ensinava que a escola é que deve chegar onde o aluno está, e não o aluno tendo que toda vez se pagar ônibus para ir percorrer distâncias, que já chega lá cansado, já é mais um fator contra uma boa aprendizagem do menino. E à medida que você vai resolvendo o problema através de conceder ônibus, aquele 1, tanto para investimento vai desaparecer até chegar em 0, tanto e não se constrói mais escolas. E esta senhora, durante todos os meus pronunciamentos, vaiava, gritava, até que eu tive que energicamente pedir a segurança e o auxílio dos colegas de comissão. O deputado Paulo Tadeu também integrava a comissão, que ela fosse retirada dali e me respeitasse como deputada. Naquela reunião, eu fui designada pelos colegas para apresentar um projeto substitutivo. Esse projeto substitutivo eu apresentei na semana seguinte na reunião. Para surpresa minha, o projeto não foi considerado e voltou-se ao projeto original da tia Denise. E, de repente, houve ali um movimento de conciliação que cada deputado designaria um assessor, a sessão seria suspensa, cada deputado designaria um assessor, esses assessores procurariam encontrar um consenso e dali sairia o texto final para nós apreciarmos. Concordamos. Quando eu olhei, eu vi que havia 2 assessores de um mesmo deputado. E eu disse, mas não é um assessor por deputado? Porque estão 2 de um. Então um dos 2 do deputado disse assim, se é por isso eu saio e meu colega fica. E este colega que ficou foi o que foi para o computador, para tentar fazer ali, dar o formato novo ao projeto que deveria entrar, e eu desconfiei se ele seria ou não assessor da casa. Pouco tempo depois, 2, 3 dias depois, eu fiz um ofício à casa, perguntando se fulano de tal era assessor do deputado, de algum deputado, ou se pertencia a algum setor da estrutura da casa. E recebi a resposta negativa. O assessor era o senhor advogado Eduardo de Albuquerque Augusto, sobrenome Augusto, advogado do sindicato da tia Denise e advogado do senhor Manuel Carneiro. E as manifestações estavam hoje aí, abundantes, de forma realmente muito animadas, e este que seria o assessor, com crachá de assessor, não era assessor, era o advogado do sindicato e advogado do senhor Manuel Carneiro, que o assiste aqui e o assiste nas causas na justiça. Então, isso que eu gostaria de deixar aqui registrado. Voltando agora às colocações que Vossa Excelência fez, eu quero dizer que tenho procurado me pautar com equilíbrio durante todo este período que vem já de agosto de 2003
exatamente daquele dia em que houve a cassação do deputado Carlos Xavier, quando eu fui brindada com a expressão do deputado, que aqui hoje é também meu interrogante, dizendo a bancada da oposição, o deputado Arlete me chamou a atenção na hora, dizendo, olha, ele está aqui dizendo que quer ver se a oposição agora vai votar na tua cassação. Em seguida, a cassação do deputado Carlos Xavier. E eu tenho procurado, deputado Augusto Carvalho, me comportar com equilíbrio durante todo este tempo. Então, eu não confundo mágoas, tristezas com a minha função pública. Senão, para ela, eu não estaria preparada. Eu não costumo fazer isso. Quando eu digo que ele foi um sustentáculo que deu origem realmente a esta CPI, é que foi ele com os seus papeluchos, é que foi ele ao Ministério Público, e Vossa Excelência me comunicou ao voltar com ele do Ministério Público, me comunicou, acabo de voltar, antes que você saiba pelo jornal, o deputado deve estar lembrando disso, que me disse aqui no auditório. E então, a partir dali, as pessoas que iam ao Ministério Público eram pessoas selecionadas pelo Manoel Carneiro. Eu tenho aqui um depoimento de uma professora que era, à época, a diretora da Regional de Ensino do Guará, ou havia sido diretora da Regional de Ensino do Guará, que ele pegou para ela ir, e no caminho pediu para que ela carregasse em denúncias, e ela virou para ele e disse, não, você me pediu para ir lá depor sobre o que aconteceu na campanha. O depoimento dela está realmente aí, é um depoimento que depois merece ser lido pelos membros da comissão, porque ele queria que ela desse uma ideia de que havia máquina do Estado, que havia eu forçando o pessoal a trabalhar, e ela era assessora dele, indicada por ele para ser ouvida pelo Ministério Público. Este é um depoimento que precisa realmente ser ouvido. Vossa Excelência disse que eu tive a infelicidade de escolher algumas pessoas, evidentemente, para formar a minha assessoria, tal qual o ministro Palocci o fez e está sofrendo também até hoje. Eu não diria que eu tive esta infelicidade. Eu acho que, às vezes, casais levam 20 anos, 25 anos, para descobrir ou a mudança de comportamento do cônjuge, que não era aquilo que ele esperava, ou então ele camuflou durante 20 anos, durante tantos anos, ele camuflou, e o cônjuge não sabia que realmente ele tinha uma dupla personalidade. É isso que aconteceu. E não foram vários, não. Na minha vida pública de 44 anos, foram pouquíssimas as pessoas que fizeram isso. E quando eu vou analisar por que aconteceu isso com estas pessoas, eu encontro mais ou menos uma resposta. Por que aconteceu isso com essas pessoas? Manuel não foi só a sua ambição, eu não teimo em desqualificar o Manuel. O Manuel se desqualificou, deputado Augusto Carvalho. Ele se desqualificou. Aqui lhes diz, no depoimento, não é Eurides quem diz, que o Manuel foi à casa dele dizendo assim, olha, eu vou entrar com umas queixas contra ela, você também que perdeu lá a função na comissão, vem para cá. Não vou me meter, não, vem para cá, vamos trabalhar, vamos arrumar juntos. Daí resolveram se reunir e arrumar realmente juntos. Então eu acho que ele repete aquilo que na vida vários outros já têm feito. Os políticos são muito vítimas dessas coisas, mas é uma minoria. Na minha vida política é uma minoria. Eu sou dos políticos que se vangloria, que tem alegria de dizer que a massa dos meus amigos, das minhas lideranças que começaram comigo desde a minha primeira campanha eleitoral, me acompanham até hoje. Um grupo realmente muito querido. Agora, esses que comigo ficam são aqueles que não têm me pedido para eu resolver problema de escola que está construída em terreno público, como é o caso da Raiva,
do senhor Antônio César, porque eu disse, não, eu não posso trabalhar para você para resolver um problema de escola construído em terreno público. E então ele ficou aborrecido. Ele realmente foi indicado por mim para vir para esta comissão para ver o meu despreendimento. Por quê? Não era ele o presidente da comissão de licitação? Então ninguém melhor do que ele para dizer se ele recebeu ordem minha para anular licitações que haviam sido feitas no período do PT. Que foi, como eu disse hoje de manhã, a observação que o deputado Paulo Tadeu fez naquele dia com muita propriedade, dizendo de todo o depoimento, o que mais me chamou a atenção foi o cancelamento das licitações. E então eu não mandaria outra pessoa para vir dizer se aquilo aconteceu ou não. Então fomos ver que aquilo não aconteceu, e quando aconteceu, aconteceu com o laudo do senhor Antônio César, dizendo por quê. E os laudos, aliás, que ele ali colocou, todos tinham o respaldo legal. Estavam com base na Lei 8666. Mas não era só ele que fazia, acontecia também na administração anterior, acontece em todas as administrações. Começa uma licitação, depois a verba não é liberada, não dá para pagar, daí cancela, porque não havia nenhuma irregularidade nisso. E por isso eu o indiquei. E quando ele soube que eu o indiquei, ele estava... Aí ele ficou com muita raiva. Foram 3 encontros, daí vocês vão perguntar por que 3 encontros. O primeiro eu o chamei. Eu o chamei para ele me falar sobre essa questão da licitação. No segundo, ele foi lá em casa para me sugerir para mandar fazer a blitz na casa do senhor Aquiles, porque lá estaria uma sala cheia de processos. No terceiro, foi o mais vil, o mais covarde, o mais indigno que um homem não faz com outro homem e muito menos faz com uma mulher. Eu saí desta casa às 8 da noite, do meu gabinete, cansada, indo para minha casa, quando o telefone toca, e era o senhor Antônio César e diz: professor, onde a senhora está? Preciso falar com a senhora com urgência. Eu disse: hoje não dá mais, só amanhã. Eu estou indo para casa. E ele disse: mas tem que ser hoje, não pode ser outro dia. Então eu disse: então vai ser o seguinte, viro para o motorista e pergunto: seu Carlos, nós estamos passando aonde? Porque nós sempre vamos por trás da UNB. Ele disse: estamos passando em frente ao Clube dos Servidores Civis. E eu disse: seu Carlos, então para aqui no estacionamento do clube. E eu digo a ele, porque se é uma coisa que só pode ser hoje, eu disse: nós vamos esperar aqui no estacionamento do Clube dos Servidores Civis. Daqui a pouco ele vem, o carro ficou com pisca-pisca, de forma educada, que é o meu motorista, o seu Carlos. Imediatamente ele saiu do carro o coronel Disney, que me acompanha, meu assessor, e foram fora, me deixaram conversando com ele. Eu disse: mas o que é que há de tão urgente, tão rápido, que só podia ser falado hoje? Não, porque eu estou com um processo de requisição para a Câmara Legislativa e tem que ser resolvido até sexta-feira, e resolvido até sexta-feira com mais... mas eu não posso ir com as 20 horas, porque sempre ele trabalhou com regime de 20 horas, porque ele era proprietário de um colégio, que hoje aparece que, como sendo da irmã dele, é o proprietário do colégio. Então eu quero, e eu preciso que saia até sexta-feira. E eu virei para ele e disse assim: você está indo para a Câmara Legislativa? Trabalhar com quem? E ele disse: eu estou sendo requisitado pelo deputado Fábio Barcelos. Eu disse: pelo deputado Fábio Barcelos? Como é que o deputado Fábio Barcelos está requisitando você? E ele disse: não, porque ele está querendo ampliar o eleitorado dele junto à polícia militar, e como meu irmão é subcomandante lá de um destacamento da polícia militar, pediu a ele, e ele então mandou fazer a requisição. 2 dias depois eu fui ao Buriti, e num setor lá de requisição eu fui conferir se realmente era isso. Estava a requisição feita pelo deputado Fábio Barcelos, mas o interlocutor lá, a autoridade governamental,
ligou para o deputado Fábio Barcelos e perguntou: você está requisitando o professor fulano de tal para o seu gabinete? E na viva voz, eu pude ouvir, porque estava ali, ele botou na viva voz. O Fábio Barcelos disse: não, eu estou atendendo um pedido do deputado José Edmar. E então era mais um que estaria vindo aqui para a Câmara e a requisição, imagino eu, que ainda permaneça por lá. Então eu não tive tantas pessoas assim não. Foram poucas pessoas. Mas a vida é uma eterna aprendizagem. Agora, por exemplo, eu já aprendi que quando alguém estiver conversando e que estiver com eu já devo saber que é alguma coisa estranha, se não for dor de barriga, é alguma coisa estranha que vai estar acontecendo. Já agora estou aprendendo isso, que era uma coisa que na minha vida pública de tantos anos, eu nunca tinha me apercebido desse tipo de coisa. Mas não foram tantas as pessoas, não. Foram muito poucas. Eu sou, graças a Deus, uma mulher de muitos amigos. Eu li, quando Vossa Excelência fala de que então a comissão, eu teria aqui reclamado de que a comissão veio para poder fazer uma investigação em cima da deputada Eurides Brito. Não, eu li hoje pela manhã as informações de jornais, dos jornais da cidade, editados no dia 27 de janeiro de 2004, com as declarações do deputado naquela última reunião que ele participou como integrante do PMDB, dizendo que de 2005, aliás, deste ano, já dizendo que dedicaria o seu mandato este ano para me destruir e que agora não vinha sozinho, que já vinha contando com 13 deputados que formariam a Frente Democrática. Isso está nos jornais. Isso não são invenções, não são palavras da Eurides Brito. Então eu não tenho, e eu não tive durante todo esse tempo a oportunidade de mídia que tiveram realmente os acusadores. Eu não tive. Quando, talvez até a revelia de Vossa Excelência, um informe de seu gabinete saiu sendo distribuído nas feiras, em Ceilândia, em várias feiras, dizendo: o homem-bomba, o senhor deve estar lembrado disso, o homem-bomba, que seria então o detonador da Eurides Brito que feria a CPI. Quem era o homem-bomba? O Manuel Carneiro. Então, eu não guardo mágoas dessas coisas, mas registro. Até me pergunto por que esta CPI não foi no segundo semestre do ano passado. Por que não foi no segundo semestre do ano passado? Exatamente quando o Manuel Carneiro fez em agosto aqui as denúncias. A CPI deveria ter sido aberta naquela época. Mas foi para o Ministério Público, as coisas ou o inquérito foi ali aberto, as pessoas foram ouvidas lá, eu fui lá, ele disse que não tinha nenhum link comigo, ele respondeu depois ao pedido de HC para o Tribunal Regional Federal que não havia cabimento para que aquilo acontecesse, porque eu não era parte do processo, não tinha nenhum indício contra mim. Depois dele encerrar o processo, está mandando para o Ministério da Justiça, abre-se a CPI aqui e pede-se todo o material que o Ministério Público havia trabalhado. Esta CPI deveria até temporalmente ter acontecido no ano passado, mas talvez é mais agradável, mais cômodo, agora se aproxima mais do período eleitoral. Este ano as coisas ficam realmente mais frescas, embora eu queira crer que não tenha sido a intenção de vocês, mas é uma coincidência mais ou menos interessante. Quanto à licitação para a contratação de transporte escolar, direcionamento de licitação no ano de 2003, eu me recuso a falar sobre acontecimentos da Secretaria de Educação ocorridos depois de 5 de abril de 2002. Eurides Brito deixou de ser secretária de Educação em 5 de abril de 2002. Tentar envolver o meu nome
em qualquer ação da Secretaria de Educação fora deste período, isso sim, senhor presidente, é tentar forçar a barra. E para isso foi necessário inventar algo que me pudesse colocar dentro da confusão. E aí foi inventado o almoço. E aquilo que eu dizia na manhã de hoje, e se eu não tivesse viajado? O que estaria eu hoje fazendo aqui? Quanto às colocações feitas sobre a CPI não ter retroagido anos anteriores, eu não fui signatária, não, ao contrário. Eu apresentei em plenário uma emenda para que ela retroagisse a 95 e foi rejeitada. E a minha emenda foi rejeitada. Eu perdi, a emenda foi rejeitada e ficou só de 99 para cá, porque exatamente eu queria mostrar que a questão de contratos temporários, essa é uma questão antiga, é uma questão velha, mostro. Aliás, essas declarações do Tribunal de Contas, quando ainda era contrato especial, e aqui há representantes do Tribunal de Contas, e muitas dessas eu guardo, quero dizer que em todos os casos, eu, quando secretária, procurei o Tribunal de Contas, procurei os conselheiros, fiz memorial e depois vencemos em todas as questões, porque todos, e deve ter acontecido também com o doutor Ibanes, deve ter acontecido com o professor Fábio Bruno, deve ter acontecido com Pompeu de Souza, porque as pessoas que estão fora enxergam sob um outro ângulo. Quem está lá enxerga sobre o outro, uma carreira majoritariamente feminina. O que você vai fazer quando a mãe entra em licença gestante? Você vai empregar, chamar um para ocupar o cargo definitivo? Quando ela voltar, de quem é o cargo, se é número clauso, número fechado? Quem vai ser o dono da vaga? Isto é mundial. Só que os outros países, e quando eu falo que é mundial, desculpe-me ter que dar um exemplo próprio, mas eu sou uma professora universitária aposentada e a cadeira que eu dava nos cursos de doutorado e de mestrado era a cadeira de educação comparada, onde se estuda os problemas educacionais do mundo de forma comparada. O que acontece no país tal, o que acontece no continente tal, diferenças curriculares, diferenças de ações. Então, as nações desenvolvidas têm uma maneira muito fácil, muito prática de resolver o problema da temporariedade, mas que não se aplica no Brasil, por causa das leis trabalhistas. Cada escola recebe dos governos uma verba e elas mesmas fazem a relação de professores que se dispõem a substituir eventualmente os ausentes. Então, se o professor de física vai ter semana que vem uma consulta médica, ele avisa a direção da escola: quarta-feira que vem eu tenho uma consulta médica, não venho. A diretora da escola já liga, já diz: você quer substituir a aula do professor fulano de tal? O assunto vai ser esse, tantas turmas, tantos alunos. E ele vai e aquela escola paga e não há vínculo empregatício. Então, isso os países avançados fazem, já é uma decisão feita na escola. Aproveitando isso, eu quero dizer que neste material que eu entreguei a Vossa Excelência sobre contratos temporários, estão a ficha ótica, da leitura ótica dos documentos, como é que a ficha, o candidato assina, deixava seus documentos, sua titulação anexada, assinada pelo candidato, assinada pelo agente público, não privado, não terceirizado, o agente público que fez realmente sua inscrição, e depois ele acompanhava a sua classificação e com o período para ele entrar com recursos para ver, e tudo isso publicado em Diário Oficial e com a folha mandada para o Tribunal de Contas. Então não era aquela ideia que se passou de que se terceirizou isso e aquilo. Agora, quanto à professora
Maristela, que é a colocação que o senhor fez, eu quero dizer que eu recebi com a mesma perplexidade que muitas pessoas receberam. E atribuo ao quê? Eu atribuo... Não, primeiro a uma coisa. Deputado Augusto Carvalho, o senhor vê em mim alguém incitando greve? Não, mas se ponha a pensar. Eu acho que os sindicalistas, o pessoal do Simpro, deve estar aí dando risada. Pois é, mas talvez a diferença geográfica não passou o germe, essa distância geográfica. E então, me viria incitando greve. É uma imaginação muito grande. Esse negócio de notícias nas colunas, colocar o jornalista Aricunha, colocar o jornalista Honorato e outros mais, eu deixo até de comentar, porque eu acho que é um desrespeito ao jornalista Aricunha eu ligar, está dizendo que eu estou ligando para lá, olha, Aricunha, com quem eu cumprimento cordialmente, mas não tenho nenhuma liberdade para estar dizendo, a sua coluna eu posso enriquecer mandando uma nota. Vamos pensar realmente um pouquinho se isso pode acontecer. Quando ela disse que se abrisse a boca eu não teria mais mandato, eu disse, não, agora isto é grave. Com isto eu não posso me calar. E, acertando com o meu advogado, com o doutor André, o primeiro passo, não é isso, doutor André? Fizemos a primeira parte, que era a interpelação judicial. Quando a professora, aliás, a professora não gosta de ser chamada de professora, de doutora. Quando a doutora Maristela esteve aqui, ela pediu desculpas de público a mim. Eu estava em casa assistindo com o doutor André. Eu quero dizer que eu nem bacharel em direito sou, quanto mais advogado. Eu sou apenas professora. Então, todas as questões jurídicas, eu tenho que perguntar aos meus advogados. Eu perguntei ao doutor André como é que nós faríamos para dar o segundo passo, já que ela havia faltado à audiência, para dizer o que é que ela teria, que se abrisse a boca eu perderia o mandato. Porque esta é uma dúvida que eu tenho. Ela deu aqui a explicação dela, me pediu desculpas em plenário, eu conversei com o doutor André e ele disse, vamos esperar o seu depoimento para depois a gente dar uma olhada para cuidar nisso, até porque eu tenho que ainda olhar se teria ainda um amparo judicial ou se aquela expressão dela, mas eu preciso de tempo para estudar, valeria como uma retratação e o seu pedido seria arquivado. Então, vamos agora, depois, passado isso, porque eu estava me dedicando ao estudo de documentos, nós olharmos se aquilo juridicamente foi retratação ou se não foi uma retratação e se eu posso dar continuidade realmente ao processo. Mas quero lhe dizer que, na verdade, não foi isso. O senhor deve estar perguntando, por que aquela raiva naquele dia? Eu só encontro uma resposta. Que ela, por certo, está me ouvindo e vai ouvir pela primeira vez a minha resposta. Quando, no ano passado, houve, aí sim, uma greve, um início de greve com os alunos do professor Nota 10 na UNB, eu fui procurada aqui, neste recinto, no cafezinho, pelo reitor da universidade, o professor Lauro Mori, me pedindo para interferir na crise como presidente da Comissão de Educação e Saúde. E eu marquei, ele disse porque já não estava mais havendo diálogo. E eu marquei
no gabinete da reitoria, uma reunião, pedi a presença e marquei como presidente da Comissão de Educação e Saúde. Pedi a presença da secretária de Educação. A secretária estava viajando, mas havia secretário substituto, e eu acho que a repartição pública, ela não tem dono. Quem responde está respondendo. O reitor convocou os seus, o professor da Faculdade de Educação, convocou o representante de alunos e tivemos uma reunião ali com 8 pessoas. Depois de muita discussão, chegamos à ideia de que havia saída para o problema sem necessidade de paralisação. Então fizemos, com a anuência da secretária substituta, fizemos o acordo e eu tive a delicadeza de dizer: mas, reitor, não se pode bater o martelo porque a secretária está viajando. Chega na semana que vem, não seria ético e principalmente eu me sentiria constrangida de bater o martelo com a secretária ausente, para não dizer que foi uma intromissão. E até vou fazer o seguinte: eu vou sair e vou deixar que a redação final do acordo seja feita só entre o grupo da Secretaria de Educação e o grupo da UNB. E me retirei antes do término da reunião. Ela voltou, não fez mudanças no acordo, assinaram, não houve a greve. 2 semanas depois, ela me telefonou, chamando que queria conversar comigo, e eu estive lá, e ela disse assim: eu tinha aqui uns assuntos que eu queria tratar com a senhora. Então eu disse: mas antes de você falar quais são os assuntos, eu queria dizer o seguinte: eu estou em dívida com a professora Eliana Ferrari, que me convidou para fazer uma palestra para os técnicos sobre educação de 9 anos, principalmente para falar sobre a experiência de países que aumentaram os anos da educação básica, como é que se faz essa transição, como se passa de 8 para 9 anos, como é que se trabalha com o currículo nessa tradição. Eu volto a lembrar que a minha cadeira universitária, principalmente na pós-graduação, é educação comparada, e então eu tenho esta visão do que acontece no mundo nessas coisas. E então eu disse para ela me convidou e eu estou em falta que ainda não marquei. Daí, neste momento, ela virou para mim e disse assim: e eu não quero que a senhora venha. Eu só quero que a senhora venha se eu chamar. E quando ela disse isso, eu peguei minha bolsa e disse assim: então eu não tenho por que estar aqui para também passar a sua agenda. Até logo. E fui embora. E nunca mais voltei. Bem, eu agradeço ao deputado Eurides Brito. Passo a palavra ao relator, mas antes eu faria um apelo ao deputado Eurides Brito. Como Vossa Excelência tem um problema de limitação do horário, que a Vossa Excelência pudesse dar respostas mais concisas para que a gente pudesse ter mais perguntas, tanto do deputado pautador quanto dos outros parlamentares que querem certamente fazer perguntas a Vossa Excelência. Deputado pautador. Bem, eu queria fazer inicialmente uma rápida introdução para logo em seguida fazer as minhas perguntas, mas queria, claro, dizer que a deputada Eurides Brito, no período da manhã, pôde, durante quase 4 horas, aproximadamente, um pouco menos, fazer uma exposição sobre todos os temas relacionados às acusações, né, que foram aqui apresentadas na Comissão Parlamentar de Inquérito. E entendo que foi importante, porque de uma maneira ou de outra, sabemos bem qual é o objeto da CPI, mas durante aqui os debates e as investigações, né, as apurações, vários temas entraram em nossa discussão. E nesse sentido eu queria dizer à deputada Eurides Brito que, até como relator, farei questão de fazer todas as perguntas que achar necessária
necessárias para que a gente possa fazer o nosso relatório, o nosso parecer de maneira mais objetiva e clara possível. Mas eu inicio dizendo o seguinte, a deputada, que registro aqui que Vossa Excelência é a segunda pessoa que vem depor nessa CPI por vontade própria, por insistência própria, independente de ter sido convocada. De fato, essa CPI já recebeu pelo menos 3 memorandos de Vossa Excelência, colocando-se à disposição para ser ouvida. Isso é muito bom. E hoje, finalmente, a CPI está tendo a oportunidade de ouvi-la. Assim, vai atender o seu desejo, inclusive, e a necessidade dessa própria comissão. Mas, afinal, como é de conhecimento de Vossa Excelência, que já honrou essa CPI como um dos seus membros, o objetivo dessa comissão é investigar denúncias e irregularidades, ilegalidades e imoralidades, já aqui, inclusive apresentado por Vossa Excelência quando da exposição. Dessa forma, cabe a seus membros ouvir aqueles que ocuparam cargos importantes naquela secretaria, com o intento de colher informações que os subsidiassem na construção de um juízo de valor sobre o ali ocorrido e que merecesse ser aprofundado e analisado. Evidentemente, deputada, é impossível tratar de qualquer assunto relacionado à educação do Distrito Federal sem tocar no nome de Vossa Excelência. Nenhuma outra pessoa tem tanta influência e importância na organização da educação pública do Distrito Federal quanto a senhora. Durante as últimas décadas, a senhora foi a pessoa que por mais tempo exerceu o cargo de secretária de Educação. E sua influência nessa área é inegável. Infelizmente, para a senhora e para a população do Distrito Federal, a educação pública de nossa cidade tem enfrentado constantes crises. Cito a falta de professores, as péssimas condições de trabalho, famoso turno da fome, as escolas de lata, de madeirite, a falta de vagas, o desmonte, enfim, da educação pública em favor do ensino privado. E ontem, um jornal aqui do Distrito Federal trouxe uma matéria relativa a esse tema, onde traz com muita propriedade um exemplo lá no Itapuã, que tem aproximadamente hoje 160 mil moradores, e lá não existe nenhuma escola pública, mas já existe a escola privada. Também a matéria traz de que aqui no Distrito Federal a quantidade de alunos matriculados em escolas privadas já supera as matrículas nas escolas públicas. Portanto, desde 99, todas as iniciativas de inovação no ensino público adotadas por gestões anteriores, como o fim da escola candanga, a desativação da EAP ou desmobilização da EAP, o abandono da gestão democrática, são todas iniciativas que resultaram, na nossa avaliação, na piora da qualidade da educação do DF. Todos nessa cidade sabem que, como resultado de sua capacidade e conhecimento, nada ocorreu na área de educação do Distrito Federal sem passar pela senhora. E aqui digo, não me referindo às denúncias que ora estão sendo apuradas por essa CPI, mas digo, por exemplo, com relação às indicações políticas das ex-secretárias do primeiro e segundo escalão, vamos dizer assim, da Secretaria de Educação, que de uma maneira ou de outra passaram pela senhora. Não é possível, portanto, deixar de reconhecer a influência da senhora para a educação pública do Distrito Federal. Estando ou não no cargo de secretária, a senhora teve e tem uma importância fundamental
não só na definição da equipe, bem como na definição da política pública de educação de nossa cidade. Ao mesmo tempo, preciso lembrar que de tudo até agora visto e ouvido nessa CPI, surgiram evidências que fazem supor que na Secretaria de Educação, independente de quem ocupe o cargo de secretária, existiram desvios de finalidade, irregularidades, omissões e mesmo ações desprovidas de respaldo legal. Convém ressaltar ainda que a Secretaria de Educação é um cobiçado órgão que controla significativa parcela do orçamento anual do Distrito Federal, o equivalente a aproximadamente 2,7 bilhões de reais para o próximo exercício, como está previsto no orçamento. A senhora, portanto, tem uma importante área do governo do Distrito Federal. E a influência exercida pela senhora é inegável. E nós temos aqui a convicção que nessa CPI, tanto denunciantes como denunciados, ambos os lados, são formados por pessoas que até o momento anterior gozavam ou gozam de sua mais alta confiança. Trabalharam ou trabalham com a senhora, seja na política pública de educação, seja inclusive no processo eleitoral do Distrito Federal. As denúncias que investigamos não tiveram origem na oposição, ou mesmo de algum desafeto da senhora. Sabemos, e a senhora e a Vossa Excelência disse muito bem aqui no início, que um dos acusadores era considerado, inclusive por Vossa Excelência, como um dos seus filhos. E a senhora, inclusive, explicou como isso se dava. Assim, não há como, realmente, investigar esse conjunto de questões que a CPI está fazendo nesse momento, sem deixar de ouvir Vossa Excelência. Em praticamente todos os depoimentos, deputado Elides Brito, aqui prestados, seja por denunciantes, seja por denunciados, o nome da senhora esteve presente. Logo, como relator dessa CPI, serei obrigado a uma longa inquirição abrangendo todos os temas aqui já tratados e todas as denúncias aqui apresentadas, até para que eu possa construir um juízo de valor a respeito desse tema. E inicio as minhas perguntas com o depoimento feito por Vossa Excelência aqui na manhã de hoje, perguntando à senhora se esteve pessoalmente no IC, no Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Dei entrada no requerimento, anexando a fita, e aproveito para dizer ao deputado Augusto Carvalho que a fita foi a mesma que foi para a Polícia Federal, porque foi a mesma que me foi entregue pelo deputado Paulo Tadeu. Então eu não tive uma fita privilegiada, foi a mesma. Bem, então a senhora esteve... Não, estou só aproveitando isso. Então eu estive no... Eu dei entrada no ofício no gabinete do chefe-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Quando o trabalho estava, eu achando muito moroso, até porque havia chegado o da Polícia Federal e não havia chegado o da Polícia Civil, eu estive um dia no Instituto de Criminalística, mas não fui atendida pelo diretor nem nada. Uma assessora me atendeu e explicou por que o processo era lento. E a última vez que fui chamada pelo gabinete do diretor da Polícia Civil para dizer que estava pronto o laudo, eu fui e o laudo não estava lá e me mandaram ir buscar o laudo no Instituto da Polícia Civil. Cheguei no Instituto de Criminalística e disseram que não estava lá, que estava no gabinete do diretor da Polícia Civil. Eu fui para lá, perdi a viagem e voltei para o gabinete da Polícia Civil. Nunca estive com nenhum dos técnicos, não conheço quem fez transcrição.
e não forneci nenhum documento para facilitar transcrição. Uhum. Bem, deputada, no depoimento, o senhor Aquiles, e também pedi, a minha assessoria verificou agora, que não há qualquer menção, tanto no depoimento do Aquiles, e aí está nas notas taquigráficas, a presença do seu motorista e do senhor coronel Dirney no almoço. Apenas a referência à presença da senhora Élvia e do senhor Aquiles. De onde veio essa informação de presença de mais 2 pessoas no almoço? De mais pelo menos uma, ele diz, do motorista, e deve ter sido no depoimento dele na corregedoria, mas eu entrego e passo a Vossa Excelência, porque isso está num dos depoimentos. Agora, só com 3 já tinha estourado os R$67. Mas ele tem um documento, certamente sua assessoria não teve acesso a todos, porque ele tem um depoimento no Ministério Público, ele tem um depoimento na Corregedoria da Polícia Civil, ele tem um depoimento nesta casa e tem agora um recente depoimento na Polícia Federal. Uhum. Bem, uma outra questão... Eu passarei a Vossa Excelência. Tá ótimo. Pela manhã também, a senhora colocou com relação ao senhor Vinícius, a quem a senhora se referiu como tendo ido a seu gabinete para apresentar uma proposta de Manuel Carneiro. Esse Vinícius é o Vinícius Jatisque Tasso. Ele mesmo saiu para ir ao meu gabinete, saiu do gabinete do deputado Zé Edmar, entrou no meu gabinete e voltou para o gabinete do deputado Zé Edmar. Esse Vinícius é um agrimensor que chegou, inclusive, a ser preso pela Polícia Federal naquela operação, juntamente com... Esteve 2 meses desaparecido da Polícia Federal. Perfeito. Tá. Isso mesmo. O deputado João de Deus aqui lembra bem que ele foi, inclusive, denunciado pelo deputado João de Deus na CPI da Grilagem. Eu vou passar a Vossa Excelência o depoimento do doutor Marcos Bittar, que é procurador. Porque o senhor Vinícius, é só para uma questão, ele tem, todos nós sabemos, uma vinculação com o deputado Pedro Passo, né, naquele processo, inclusive, né, deputado João de Deus? Então, só para deixar muito claro, porque a senhora citou essa questão, só queria saber se era esse Vinícius. Ele saiu na noite do... Mas ele foi representando o senhor Manel. Ele foi lá representando o senhor Manel. Não, e falando em nome do Manuel, em nome do deputado, o senhor vai ler o depoimento do promotor aposentado, meu chefe de gabinete, Marcos Bittar, e lá vai estar toda a proposta que ele fez. Tá. Também pelo diálogo, a senhora aqui pela manhã disse assim que a senhora mesma apresentou agora ao senhor Nelson Laval, senhor Nelson Laval, que negociava diretamente com Vossa Excelência as demissões de empregados ou contratação lá da Juiz de Fora, à disposição da Secretaria de Educação. Era isso realmente o que ocorria? A senhora fazia essas negociações com o senhor? Não, a interpretação, a sua pergunta está... não está porque só me entendeu, hoje pela manhã... Não está formulada corretamente. Eu disse que naquele caso, que o senhor Manuel levou o diálogo para dar ideia que era uma propina, você vai até o fim do diálogo e vê o interlocutor dizendo, não, ele até levou uma lista aqui. Alguém na secretaria, não estava mais secretária, começou a dar demissões. O senhor manda pedidos, eu mando pedido, o deputado Evelise manda pedido, todo mundo manda pedido, e alguém deve ter dito assim, se chegar algum cartão da Eurides fazendo pedido, manda para fora. Porque daí ele diz, até mandaram demitir aqui os pedidos dela. E daí ele me procurou para mandar. E eu tenho uma convicção que eu acho que ocorre com todos os deputados. Nós nunca sabemos, quando a gente manda um pedido, quem é empregado ou não, porque ele nunca volta para agradecer. Agora, se não atendem, ele fica pipinando a vida da gente no corredor, nas escasas, não atenderam aquele documento. Por isso que quando a gente entrega, já diz assim, estou fazendo formalmente, mas nem acredito que isto aconteça. Bem, eu queria então Eu não tenho esta relação de fazer pedidos de emprego com nenhuma empresa, não tenho. Tenho o cartão formal que já existe no gabinete de todo deputado. Quando alguém pede, acho que o mesmo pede
no gabinete de vários deputados, e a gente já vem aqui em plenário, o assessor traz, a gente já assina. Tá. Deputada Eulise Brito, eu queria entrar um pouco nas questões relacionadas ao depoimento do Aquiles. É claro que a senhora Vossa Excelência já abordou bem essa questão durante a sua intervenção hoje pela manhã, mas eu queria fazer algumas perguntas ainda a respeito dessa questão do depoimento do Aquiles aqui na Câmara, né? A senhora indicou ou soube da indicação para uma licitação que fosse dirigida de forma a sagrar-se vencedora a empresa Conor? Não. Esse tempo não era a Secretaria de Educação, era a Fundação Educacional, então eu só passei a ter uma ascensão maior sobre os diversos setores de agosto de 2000 em diante. Uhum. E isso foi uma licitação do ano de 99, totalmente resolvida em âmbito de Secretaria de Educação. E o senhor sabe, porque seu partido também já esteve no poder, a Secretaria de Educação era diferente da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, o secretário de Educação era presidente da Fundação Hospitalar. Na Secretaria de Educação, o secretário de Educação era presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Educacional. Então, nós íamos lá para presidir as reuniões de homologação dos atos, inclusive dos atos de licitação. Isso não foi do meu tempo, como secretário, foi do tempo de presidente do Conselho De qualquer maneira, a senhora nunca fez nenhum tipo de ação para favorecer a tal de empresa Conor? Nem desta, nem de uma. Ainda posso assegurar ao senhor que das 4 vezes que fui secretária de Educação e até hoje como deputada, se o senhor me perguntar se a comissão funciona no térreo, no primeiro andar ou no segundo, eu não sei, porque nunca lá fui. Vossa Excelência conhece ou tomou conhecimento ou recebeu alguma denúncia de algo que desabonasse a conduta profissional do senhor Aquiles de Santana? Nunca. Se eu tivesse recebido, ele não estaria trabalhando na equipe. Nunca. Daí o choque. Nunca recebi nenhum. Em algum momento a senhora realizou reuniões de trabalho pessoalmente com o senhor Aquiles de Santana? Não, a não ser as coletivas. Na minha maneira de administrar, mesmo na época da Secretaria de Educação, da Fundação Educacional versus Secretaria, de 2 em 2 meses, eu fazia uma reunião de todos os chefes de divisões, de núcleos, que estavam diretamente ligados à questão de abastecimento de escolas. Eu na cabeceira de uma mesa, a secretária de Educação na outra, a diretora executiva na outra, depois quando passou a subsecretários, já os subsecretários na outra, e os chefes das diretorias que têm contato direto com o abastecimento de escola. Um quadro negro atrás, eu tinha uma metodologia seguinte, colocava os problemas, carteira escolar, merenda escolar, papel, recursos pedagógicos, cada problema ia dizendo, este aqui, em que anda, como é que anda este assunto? Então é evidente que o presidente de comissão de licitação participava de todas essas reuniões, porque se um chefe se queixava de que ia começar o período letivo ou o semestre sem carteira escolar porque estava demorando, ele tinha que dar explicação por que estava demorando. Uhum. A sós com ele eu nunca fiz. Ok. Durante o período em que a senhora foi secretária de Educação, a senhora discutia pessoalmente com o senhor Aquiles os procedimentos licitatórios? Nunca. Aliás, se o senhor me fizer hoje uma sabatina sobre procedimento licitatório, eu quero dizer que eu seria reprovada no exame. Eu sou uma pedagoga. Todas as vezes em que trabalhei como secretária de Educação,